Realização do plano de Deus. Palestra de Neville Goddard. Acho que todos sabem que esta é a semana mais dramática de Cristo, mas ouso dizer que nem 1% de 1% dos que se dizem cristãos realmente entendem o que é isso. É a história do cumprimento do propósito de Deus. Essa é a semana, a marcha triunfante em Jerusalém, e depois a ressurreição. E é dito como se tivesse acontecido na terra. É assim que a história é contada, pois, como disse Tennyson, a verdade incorporada em um conto entrará por portas humildes. Então, o homem não pode pensar abstratamente. Então, isso é contado na forma de uma história. E o homem confundiu a história com a realidade. Vamos agora ver de quem é mencionado nas Escrituras. Eles dizem que o nome dele é Jesus. Você pode não acreditar em mim, mas eu lhe direi quem é Jesus. Diga, eu sou. Esse é Jesus. Não diga sou Paulo, Pedro ou qualquer coisa. Apenas eu sou. Aquele é Jesus. Isso é Deus. Esse é o Senhor Deus Jeová. A crucificação já terminou. Foi no começo dos tempos um ato deliberado da parte de Deus por todo lado. A ressurreição ocorreu e está ocorrendo e continuará até que todos estejam acordados. Então você diz, eu sou. Esse é Jesus. Agora começa com a marcha. Marcos nos diz que pegou os 12 e depois andou na frente deles. Da maneira que Marcos afirma, é como se ele fosse um que um sonho possuiu e que seguisse em frente para cumprir tudo o que os profetas haviam predito. Pois ele disse, eu vim para cumprir as Escrituras, o único objetivo. Agora, nenhum homem de fora cumprindo as Escrituras. Este, que é Deus, está enterrado em você quando você diz, eu sou. Você pode não estar ciente disso, além de sonhar o sonho da vida que é esse. Ele também está sonhando com o cumprimento do seu propósito. E chegará o dia em que você reproduzirá dentro de si tudo o que é dito nas Escrituras a respeito de Jesus. Então você saberá quem é Jesus. Dizem que ele lhes disse, estamos indo para Jerusalém. Mas um padrão percorre toda a coisa e então esse padrão se desdobra dentro de você. E quando isso se desenrola dentro de você, você realmente ganha a certeza de que eu sou ele. Não há outra maneira de você conhecer isso até que se desdobre dentro de você. Agora, Deus veio e entra na história humana. E agora vamos dar o nome na pessoa de Jesus, mas o Jesus em você, em mim, em todo filho nascido de mulher. Esse é o único Jesus na eternidade. Eu sou aquele Jesus. Bem, agora ele é um pai. Quando Deus nasce dentro de você, pois esse é o começo de tudo, você primeiro desperta dentro de você e não sabe que é Deus. Você só sabe que despertou do sono mais profundo de todos os tempos e parecia a eternidade. Você não acordou na cama onde dormiu na noite anterior. Você acordou em uma tumba e a tumba é o seu crânio. E você acorda dentro do seu crânio e está sozinho, sem ninguém presente. Mas você tem um conhecimento inato, embutido sobre o que fazer. E você faz isso e sai do seu crânio como uma criança sai do ventre da mulher.
Mas você está saindo de seu próprio crânio e se puxa para fora de seu próprio crânio. E as imagens das Escrituras sobre o nascimento de Deus o cercam, incluindo o bebezinho envolto em panos e 3 testemunhas do evento. Assim lhe disseram. Quando eles vieram, viram um ser celestial, mas eles não viram. É o nascimento de Deus. Deus realmente tomou sobre si o limite da contração que é o homem. Agora ele nasceu, o nascimento sendo uma expansão. Não há limite para a expansão. Deus está sempre expandindo e então, em um momento de expansão, ele então tem um novo empreendimento de contração. Então ele se expande além do que era. Então ele contrai. Ele se expande além do que ele era, e isso é uma brincadeira de Deus. Não há limite para a expansão. Ele coloca um limite para a contração. O limite é o homem. Então, quando você quebra a tumba, você sai e você é Deus. Portanto, ninguém pode vê-lo. As hostes celestes que estiveram presentes para testemunhar o evento não podem vê-lo, pois você é Espírito, você é Deus. Mas você os vê, o bebê e tudo ao seu redor, como descrito em Lucas e Mateus. Mas você não sabe que você é Deus. Isso vem depois, e você nunca saberá na eternidade que é Deus, até que o Filho de Deus o chame de Pai. E o Filho de Deus, o Cristo das Escrituras, não é Jesus, é o Davi. Jesus é o Senhor Deus Jeová em você quando você diz, eu sou. Aquele é Jesus. Aquele não é Davi. Quem então é Cristo? O Filho de Deus. Davi vem. E quando Davi vem, não há incerteza sobre quem você é, pois ele te chama de pai. E antes que ele pronuncie a palavra pai, você sabe que é o pai dele, e ele sabe que é seu filho. E esse relacionamento é agora o que todo o coração está doendo. Quando isso é estabelecido por uma experiência real, o drama acaba. Tudo terminou para você realizar, encontrando o Filho que, por sua vez, o revelará como Deus Pai, pois ele está profundamente adormecido na humanidade e o homem não sabe que ele é Deus. E quando ele nasce do alto, ele ainda não sabe que é Deus. E nem na eternidade ele pode descobrir quem ele é até que o Filho apareça. Ele ainda não sabe que é Deus. Assim nos dizem nas Escrituras. Ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho, a quem ele escolhe revelá-lo. Então, eles fazem isso porque eles não conhecem nem meu Pai, nem eu. Se eles conhecessem meu Pai, também teriam me conhecido, mas eles não conhecem meu Pai, nem eu. Então você acha que precisa se sentir entre as palavras, pois ele está falando um momento como pai e depois falando em outro momento como filho. É um mistério e como você o contará, a menos que conte na forma de uma história em que ela possa entrar a portas baixas. Mas o homem, ouvindo a história, aprende a sentir por trás da história e a sentir o que está tentando transmitir. Mas quando você realmente experimenta a história, conhece o mistério. É um mistério que todos um dia se desdobrarão dentro de si e ele saberá que é Deus. Então, é isso que confronta o homem esta semana, pois é dramatizado, mas não contado, pois eles não sabem disso. Eles não conhecem a história. Deixe-me voltar agora para o 55º capítulo de Isaías. Farei uma aliança com você. Agora ele está falando com todos nós. Farei um convênio com você.
E este é o convênio dele, meu amor firme e seguro por Davi. Eu fiz uma testemunha para os povos. Essa é a minha testemunha para os povos. Agora, o que ele vai testemunhar? A verdade da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é Escritura, e a Escritura mencionada era o Antigo Testamento, e a palavra é verdade. Eu faço agora uma testemunha para o povo, e ele tem meu amor firme e seguro para sempre. Agora, essa é a minha aliança com você, disse o Senhor para nós. Agora nos voltamos para o julgamento. E aqui encontramos um chamado Jesus diante de Pilatos. E ele se volta para Pilatos e disse: por isso eu nasci e por isso vim ao mundo para testemunhar a verdade. Agora ele lhe diz que não é deste mundo, a menos que você nasça de cima, não poderá entrar no reino dos céus. Ele não está falando do nascimento do ventre de uma mulher, apesar de todos os sacerdócios do mundo ensinarem isso. Ele está falando de um nascimento completamente diferente, nascido não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele disse: eu sou de cima, você é de baixo. Agora, ele não está falando com você, o ser que é Deus. Ele está falando com esse corpo aqui. Isto é de baixo, isso saiu do ventre de minha mãe, mas há em mim o que eu sou, que nenhuma mulher pode suportar. Isso deve nascer de cima. Agora está sepultado em meu crânio, mas o crânio do qual falo é um. Isso deve nascer de cima, crânio divino contendo todos nós. Esse é o crânio. E é dito no 87º Salmo, entre aspas, e este nasceu aqui, e esse nasceu lá, fecha aspas. Tudo dentro de uma grande caveira e se chama Sião, outro nome para Jerusalém. Então, quando Paulo disse, a cidade de Jerusalém é nossa mãe, e ela dá à luz filhos, a Jerusalém a seguir os leva à escravidão. Bem, minha mãe física, tendo seus 10 filhos que ela criou, ela teceu roupas de carne. E essas vestes de carne vieram de baixo, do seu ventre para a escravidão, pois somos todos escravos dos corpos que vestimos. Mas, alojada dentro disso, acima, há outra Jerusalém, que é nossa mãe, que nos leva à liberdade. Você sai do seu próprio crânio, esse crânio divino, e você é libertado. Bem, então você vem a este mundo para testemunhar o quê? A verdade. Então, fiz dele uma testemunha para todos os povos. O que ele vai testemunhar agora? A verdade das Escrituras, que Deus é um Pai e que ele me disse, vou falar do decreto do Senhor, disse Davi no 2º Salmo. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Se as Escrituras não podem ser quebradas, que outro filho você está segurando agora diante de mim para que eu possa ver? Você pode ver todas as alucinações do mundo, pois os artistas pintaram dezenas e dezenas de retratos diferentes de um que eles chamam de Jesus. E eles disseram que o viram. Pergunte ao artista, quando você o viu em sua imaginação e pintou na tela ou esculpiu, você sabia que estava olhando para o Filho de Deus? Se eles disserem sim, então você diz, então você deve saber que você é Deus. Porque ninguém pode ver o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Portanto, se você está olhando para o Filho de Deus, e somente Deus pode vê-lo, então você deve ser Deus.
O que eles vão dizer sobre isso? Que as Escrituras não podem ser quebradas. Leia no 11º capítulo do livro de Mateus. Ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho, e alguém a quem ele escolhe revelá-lo. Então, eu sei no meu próprio caso, criado na fé cristã como eu era, e me chamo cristão de minha própria experiência pessoal desse grande mistério. Mas não sabia do joelho da minha mãe ou da minha escola, porque tínhamos que ler Bíblia, ler e estudar a Bíblia. Quando eu era criança, fazia parte da nossa educação. Tivemos que ir à escola dominical. Eu fui ensinado a Bíblia, criado com a Bíblia. E aí está. Mas eu não vi e meus professores não. Minha mãe não viu, meu pai não viu e ninguém que eu já conheci viu. Então, eu não sabia até que isso aconteceu. Isso aconteceu em mim. E então não pude encaixar no que eles me ensinaram. Eu tive que voltar e reler as Escrituras, e lá estava todo o padrão o tempo todo. Mas apenas o Cristo ressuscitado pode interpretar as Escrituras. Somente quando Davi se levantou dentro de mim e me chamou de pai. Agora, ouça as palavras. Quando chegou a hora, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, chorando pelo Pai. Que horas chegou completamente? Quando você tiver suportado a grande carga, o fardo, o espaço alocado, não antes de você suportar o prazo estipulado, ele poderá vir. Você ressuscita seu próprio filho e esse filho é o Filho de Deus, portanto, você é Deus. É quando você ganha a certeza de que você é Deus. No entanto, enquanto você veste a vestimenta, você ainda está com essa vestimenta de carne. E tudo o que você pode fazer enquanto está vestido é contar. Tente esclarecer a atmosfera e raspe as cracas do navio que as reúne ao longo dos séculos. Longe de menosprezar Jesus, eu o coloquei onde ele realmente está. Ele é Deus, ele não é o Filho de Deus. Ele é Deus, ele é o Senhor, um símbolo de Deus, que você pode dizer, mas não nasceu de nenhuma mulher. A única mulher de quem nasceu, eu sou. Essa é a Jerusalém de cima. Eu sou Maria e o nascimento de Cristo deve dar-se eu, em bênção, por agora e viver mais sempre. Então, cada um deve gerar o filho que é o mesmo filho, apenas um filho. E quando você olha para ele, não há incerteza. Ninguém precisa lhe dizer nada. Aí está você. Agora retornou e você sofreu amnésia total até esse momento. E de repente, sua memória volta e você sabe quem você é. Você é Deus, o Pai. Isso vai acontecer com toda criança nascida de mulher. Ninguém será perdido, nenhum. Eu não me importo se você é um idiota hoje, se você não tem cérebro. Isso é apenas uma experiência temporária neste mundo. O cérebro que você realmente tem, o verdadeiro cérebro, não está realmente confuso. Isso é apenas um aspecto distorcido da vida por um tempo. Talvez você passe pela vida passando 50, 60 anos em algum cérebro distorcido, mas ainda não é o cérebro do qual falo. Não é esse cérebro divino. Se seu filho não é uma criança equilibrada, uma criança demente, eu sei que é uma coisa difícil de educar e difícil de enfrentar na vida, mas essa não é a sua responsabilidade. Aquela coisinha lá que você chama de seu filho que é demente, por trás de tudo, por trás dessa máscara, faz parte do fardo que carrega. E é o ser perfeito que é Jesus, e que Jesus está lá. Eu sou. Nunca foi manchada, nunca foi suja.
Não importa o que tenha feito no mundo, nunca foi suja. E um dia ele acordará, e quando acorda, sai da tumba. Então Paulo poderia dizer: eu sou crucificado com Cristo. Todavia eu vivo, não eu. Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E esse filho é Davi. Ouça as palavras. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Bem, a palavra Jessé significa Jeová existe. É isso que a palavra significa. Então Jessé é o pai. De quem ele é pai? Pai de Davi. E quem é o Jessé? Jeová. E quem é Jesus? Jeová. Ele é o Senhor. Mas ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O lembrete. Quando o filho está diante de você e a memória volta e você é o pai dele e ele é o seu filho, então somente por esse retorno da memória você saberá. E assim, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor e Jesus é o Pai, pois em espírito Davi o chamou de meu Senhor. Porque ele o chamou meu Senhor? Bem, isso é um título de pai. Então ele chamou Jesus, meu Senhor. Ele é o eu sou em você, o eu sou em todo ser neste mundo. Então iremos a Jerusalém e tudo o que foi realmente escrito sobre o Filho do Homem, que é o título que ele usou de si, será realizado agora. Então eu estou indo para Jerusalém, porque tudo vai acontecer no crânio. É onde está Jerusalém, a Jerusalém acima. Estou subindo para Jerusalém, não para baixo, e todas as coisas ditas sobre o Filho do Homem serão agora cumpridas. Então ele sobe e tudo se desenrola dentro do crânio, e todas as coisas ditas sobre o Filho do Homem serão agora cumpridas. É onde você acorda. É aí que você explode. Quando Davi sai, é uma explosão na sua cabeça, como se você tivesse colocado dinamite na cabeça e tudo explodisse. E quando tudo se resolver, aqui está Davi, diante de você. Ele foi enterrado em você, e quando ele me disse: deitei-me dentro de você para dormir. Quem disse isso? Nas profundezas da minha própria alma, o Senhor disse isso. Deitei-me dentro de você para dormir, e enquanto dormia, sonhei um sonho. Sonhei e sabia exatamente o que eu estava sonhando. Ele está sonhando que é eu, e quando o sonho acaba, não somos dois, nós somos um. Ele não me tratará simplesmente como algo do lado de fora, uma emanação dele, não mais a emanação. Ele se apega a mim e nós nos tornamos um ser. Então, quando o homem deixa este mundo, seu pai, sua mãe, e se apega à sua esposa, e esta é a esposa, a emanação de Deus. No entanto, apesar de sua emanação, é sua esposa até que o sonho termine. Quando o sono acaba, não somos dois, nós somos um. E sei que quando acordei comigo, me perguntei: como cheguei aqui? Quem me colocou aqui? Pois isso é uma tumba. Este é um sepulcro, e o único que me achou morto poderia ter me colocado aqui, pois esta é uma tumba e apenas os mortos são colocados em tumbas. Então eu não percebi então que era um ato deliberado da minha parte, pois esta é uma tumba e apenas os mortos são colocados em tumbas. Então a você é dito no 10º capítulo de João: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho o poder de dar e o poder de retornar.
E, no entanto, ao longo dos séculos, condenamos uma raça de pessoas por tirar a vida de alguém que nunca, como indivíduo, andou pela face desta terra. Ele é no homem ou você nem conseguiria respirar. Ele não está do lado de fora do homem que alguém possa tirar sua vida. Ele está no homem. Ele é o hálito do homem, o espírito do homem, o eu sou do homem, a maravilhosa imaginação humana do próprio homem. Aquele é Jesus. Isso é Deus. E assim, culpar uma raça de pessoas por fazer o que ninguém jamais fez, ouvir a Bíblia, o 10º capítulo, ninguém tira minha vida, eu mesma a dou. Tenho o poder de dar e o poder de retomar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então ele entrou na porta da morte, o crânio humano, e deitou-se na sepultura do homem, e ali ele sonha o sonho da vida, e este é o sonho da vida. E um dia chega ao fim e ele acorda. Onde? Na tumba, onde ele entrou para se encontrar lá. Foi um sonho longo, há milhares e milhares de anos que ele sonha com este sonho. Você não começou no ventre de sua mãe há 70 anos atrás, ou em qualquer ano que possa ser. Isso é apenas uma roupa tecida para você. Você é eterno. Você não tem começo e não tem fim. Nunca houve um tempo em que você não estava, nem jamais chegará um momento em que você deixará de existir. Começos e fins são todos sonhos. Parece tão real, mas todos são sonhos. Mas você não tem começo, não tem fim. Você é esse ser e é chamado nas Escrituras Deus Pai. Mas posso lhe dizer uma coisa: você realmente não sentirá, eu sou Jesus, eu sou o Pai. Não é isso que você sente. Você não sente Jesus, você não sente Deus, você não sente Jeová. Estes são os nomes dados pelo homem. Mas o que você sente é Pai. Portanto, a grande revelação do Novo Testamento é que Deus é Pai. Esse é o fundamento de tudo. Se você não era pai, então não há criança. Portanto, o relacionamento de pai e filho é fundamental para a fé cristã. Sem o filho, não haveria um pai. E se existe um pai, deve haver um filho, e é uma busca pelo filho. E quando o filho é encontrado, o pai sabe quem ele é, mas não até o filho ressuscitar. Então, no Antigo Testamento, no 2º Salmo, o 16º Salmo e o Salmo 110, eles são identificados com a ressurreição. No 16º Salmo, Davi está falando e é obrigado a dizer: você não deixará minha alma no inferno. Confiante, ele sabe que não seria deixado no inferno, que seria levantado, porque não aceitarei meu amor firme e firme de Davi. Essa é a minha aliança com os povos. Eu fiz testemunho de todos os povos. Eu não vou tirar meu amor dele. Então ele morre e é enterrado, mas eu vou criá-lo. E quando o pai levanta o filho, então o sorriso está em seu rosto, porque seu filho voltou da sepultura. E Davi é o eterno Filho de Deus, o estado resultante de todas as experiências que você como homem, que é Deus como homem, experimenta neste mundo. Então Deus se tornou como eu sou, para ser como Ele é. Esta é a história das Escrituras, e está tudo no Antigo Testamento, mas não é compreendido. Aí está um plano, é uma suposição. O novo interpreta o velho e não o contrário. E quando isso acontece em você, bem, que alegria! Não posso contar a ninguém a emoção que você possui, e então você realmente é como alguém possuído. Você entra no sonho do que aconteceu e não consegue pensar em nada a não ser. Você pode ser desviado por um tempo, uma pequena festa,
Um grande iria aborrecer você. Alguns amigos, sim. Uma grande multidão, não. Não lhe interessa. Um jantar de alguns amigos escolhidos, sim. Mas, para ter uma multidão enorme, não. Isso não passa de barulho. Todo mundo está tentando bem monopolizar toda a imagem. Mas alguns amigos escolhidos para uma festa, uma noite agradável com palavras em que você está discutindo a realidade. Mas depois que isso acontece com você, posso lhe dizer, você não consegue pensar em mais nada. E seus sonhos não são mais sonhos. Suas noites não são o que eram antes desse despertar. Você acorda e é totalmente diferente. E não posso explicar a ninguém que acorda todos os dias de sua vida depois de uma noite de bom sono, que acordar de manhã não se compara a isso. É algo completamente diferente, como se você nunca tivesse acordado antes em sua vida. É assim que você realmente se sente, algo completamente diferente. E você olha para todas essas coisas ao seu redor e aqui, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos atrás, foi escrito lá e era tudo sobre você. Você acorda e é totalmente diferente. Então vamos subir agora a Jerusalém, disse ele, e tudo o que está escrito do Filho do Homem pelos profetas será cumprido, tudo será realizado. Então ele começou a explicar-lhes as Escrituras e disse, começando com Moisés, a lei e todos os profetas e salmos, ele interpretou a eles em todas as Escrituras, as quais a respeito de si. Agora, na próxima sexta-feira, se você for à parte do culto, ouvirá as palavras na cruz. Todos são retirados do Antigo Testamento. E você saberá quem você é nesse sentido. São as palavras de Davi, pois Davi se comprometerá agora com seu pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora é o Salmo 31. Você me redimiu, ó Senhor Deus fiel. No entanto, esse é o grito final na cruz quando você o lê neste pequeno livro de Lucas. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele o entrega nas mãos do Pai. Ele o chama agora de Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E essas são as palavras idênticas de Davi. Agora aqui, a coisa toda se desenrola dentro do homem. Mas algo me foi dito pouco antes de eu subir à plataforma por um amigo muito querido que está aqui hoje à noite. Embora ele admita para mim e para todos no mundo, ele é 101% americano, mas não pode negar o fato de que ele também possui 101% da formação irlandesa. Então, ele me deu a definição de irlandês. Um irlandês é aquele que não sabe o que quer e não haverá paz na terra até que a encontre. Não são exatamente suas palavras. Ele disse muito melhor que isso, mas essa é a essência disso. Ele não sabe o que quer e não haverá paz na terra até que a encontre. Bem, esse é o mundo vasto. Pergunte o que você quer. Ele realmente não sabe o que quer, porque o que todos querem é encontrar o Pai, e você não pode encontrar o Pai sem o Filho. Basicamente, estamos tentando encontrar a causa do fenômeno da vida, o que faz as coisas acontecerem em meu mundo. Ele me disse, você sabe, anos atrás, antes de me conhecer, ele teve esse tipo de devaneio. Bem, conversando com uma multidão, talvez indo ao rádio, talvez na TV, aqui do nada, alguém veio em seu restaurante em Ohio e ofereceu uma série de palestras aqui, no Novo México, possivelmente enviando-o para o Arizona. Ela pode providenciar outras coisas para ele, e tudo está feito. Mas ele se lembrou desses devaneios.
A maioria de nós não se lembra, e quando somos confrontados com nossa própria colheita, negamos que seja nossa colheita. Então, eu digo a você que não existe um acidente neste mundo. Não existe uma causa natural. Todo efeito natural tem uma causa espiritual, isto é, uma causa imaginal e não natural. Um natural apenas parece. É uma ilusão de nossa memória desbotada. Não podemos lembrar quando colocamos em movimento. Ele se lembra que, muito antes de me conhecer em São Francisco, isso aconteceu no leste, esse sonho dele. E agora, de repente, do nada, um estranho aparente entra em seu mundo, ouvindo em seu restaurante, empolgado com o que ele tinha a dizer e com o jeito que ele disse, e é movido para organizar isso para ele. Ele não precisa levantar um dedo para fazer isso, tudo será feito por ele. Então eu digo, sonhos nobres, sonhos maravilhosos. Se eles não acontecerem hoje à noite, amanhã ou na próxima semana, você continua sonhando com eles. Mas tente se colocar no sonho como se estivesse ocorrendo e tente viver nele. Seja possuído pelo sonho e veja tudo se desenrolar dentro de você neste mundo de César, sempre tendo em mente o sonho real. Só deve chegar ao fim quando for cumprida. E a história é a realização quando você acorda, pois a ressurreição está acordando. Não é reunir ossos mortos e colocar carne nele. É simplesmente despertar. Você está dormindo profundamente e acorda como um homem de um sono profundo para se encontrar em uma tumba. Mas você tem força para romper os laços desse túmulo e sair desse túmulo. E quando eles procuram o corpo, tiram o corpo. Eles só o conheciam por causa do corpo que você usava, que foi tirado e eles não podem vê-lo. Mas ele estava plenamente consciente de todos ao seu redor. E aqui, todo o simbolismo das Escrituras está se desenrolando diante dele. E ele é o personagem central de todo o drama. Eles estão falando sobre ele. Eles não estão falando sobre Jesus. Eles estão falando sobre você. Você é individualizado e tende para todo sempre uma individualização ainda maior. Eles não me chamaram por outro nome. Eles não me chamavam de Deus. Não me chamavam de Senhor. Não me chamavam de Jesus. Eles falavam de mim como Neville. É o bebê de Neville. Eu sabia que era o eu. Nenhuma perda de identificação. Mas quando Davi chega, aqui está Neville. Neste século eu nasci, o ano de 1905. Aqui temos uma história registrada. E aqui temos palavras colocadas em sua boca que o Senhor lhe disse: você é meu filho, e sei que sou meu pai, e só então obtive a certeza de quem sou. Portanto, você não perderá sua identidade, mas você é Deus Pai. É o Pai que está sendo revelado, o nome mais doce que existe nas Escrituras. Ele é um Pai amoroso, posso dizer, apesar de toda a dor que você passou e de todos os horrores do mundo, pois isso é um pesadelo. Não posso confiná-lo apenas à noite. É um pesadelo também para a maioria das pessoas. Então, digo a você no final, não é uma recompensa, é simplesmente vitória. Você planejou e planejou tudo antes de entrar na tumba. Você preparou um caminho para o seu próprio retorno a quem? Para você mesmo. Saí do Pai e vim ao mundo. Mais uma vez, estou deixando o mundo e voltando para o Pai. E essa é a história desta semana. Então, na sexta-feira, boa sexta-feira, salve suas lágrimas. A crucificação acabou e foi um ato voluntário da sua parte, que
que é a parte de Deus. Você se deitou em uma tumba com o objetivo de sonhar o sonho da vida. E nesse sonho você sofreu. Você sabia que sim. Como você disse no 24º capítulo do livro de Lucas. Mais uma vez, você já disse isso no 18º capítulo para esse assunto. Mas o 24º, ó homens tolos e lentos de coração para entender tudo o que os profetas escreveram e disseram sobre o Cristo. Não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e entrasse em sua glória. Faz parte do treinamento. Essas são as fornalhas. Eu tentei você nas fornalhas da aflição. Por quê? Por minha causa, por minha própria causa. Eu o faço, pois, como meu nome deve ser profanado, minha glória não darei a outro, e meu nome é Pai. Esse é meu nome. Esse é realmente o nome que é o nome de Deus no mundo. E assim a palavra Deus, que faz a mente pular do lado de fora, não é verdadeiramente o nome. Você pega a palavra Elohim e nós a traduzimos Deus. Pegue a palavra Shad, Ri, Val, Ri e traduza esse Senhor. Mas o nome que é revelado é Pai. É quem é esse ser. Este ser criativo é o Pai. E todo mundo está em busca do Pai. E um dia ele encontrará o único que pode revelá-lo como Pai. E quando o encontra, encontra o seu próprio filho, Davi. Agora, isso será um choque terrível para a maioria das pessoas no mundo. E eu não pegaria nem um pouquinho. É verdade. Eu não estou especulando. Estou lhe dizendo exatamente o que experimentei. Não é teoria comigo. É tudo o que sei da minha própria experiência pessoal. Estava sempre lá naquele livro chamado Bíblia, mas eu não tinha experimentado, então não pude vê-lo. Você tem olhos e não vê, e você tem ouvidos e não ouve, porque eles ainda não estão entediados. E é preciso que as fornalhas abram esses olhos para você e abram a boca para você. Abram os ouvidos para que você possa experimentar as Escrituras. E então, tudo se desenrola dentro de você. É tudo sobre você, porque é tudo sobre Deus e você está dormindo. E o dia está chegando e não demorará muito para que ele acorde em você como você. E então, você encontrará seu filho, que as Escrituras afirmam ser o Filho de Deus. E porque as Escrituras afirmam que é o Filho de Deus, e você sabe que é o seu filho, então você deve ser Deus. Essa é a história da Bíblia. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Apresento a todos vocês a coleção de e-books O Caminho das Palestras de Neville Goddard, volume 1. São 10 e-books com as palestras que foram ministradas por ele, totalmente revisadas e de muito fácil leitura, dando continuidade aos estudos do livro O Despertar da Consciência. O link está na descrição desse vídeo. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.